Olá, tudo bem? Como vão vocês? Tá tudo bem aí? Então, hoje eu resolvi também gravar esse vídeo comentando sobre os números kármicos, datas de nascimento kármicas, que pela numerologia cabalística existem 4 dias que a gente considera que são dias de nascimento, né? Mais desafiadores, mais complicados, onde a vida das pessoas parece que é mais difícil do que das outras, tá bom? Então, e elas se relacionam, essas datas, a gente relaciona elas com as cartas do tarô. E então eu vou comentar com vocês que os, o que nós consideramos dias kármicos no tarô são 4. Olha, é o dia 13, quem nasce dia 13 de qualquer. Deixa eu pôr a cartinha assim. Dia 13 de qualquer mês do ano. O dia 14, o dia 16 e o dia 19. Essas são as 4 datas de nascimento aonde as pessoas normalmente elas percebem que a vida delas é diferente da dos outros. As coisas para elas não dão tão certo, as coisas são mais dificultosas para conseguir, e isso tem uma energia com essa data de nascimento. Mas como tudo tem o lado positivo e o lado negativo, né? Então, a gente tem sempre que, sabendo que você tem um dia kármico, né? Você sabendo que você tem esse dia kármico, você antes de tomar qualquer atitude, assim, de fazer alguma coisa na sua vida, você já tendo essa consciência, você toma mais cuidado e sabe que, né, não é para. Eu tô vendo aqui as cartas mais positivas aqui para também falar para vocês o lado positivo, né? Porque não tem só lado negativo. Então eu vou pegar aqui as cartas também que simbolizam, tanto pode ser o 10 como o 1 aqui no caso. Então vamos lá, gente. Olha, eu até quero que depois vocês comentem também lá nas minhas redes sociais, tá? Na Maga do Tarô e no meu site, magadotarô.com.br, para ver se realmente o que eu estou falando tem a ver com alguns aspectos da vida de vocês. Porque também não é em todos os aspectos, né? Mas tem alguns que é bastante complicado, tá bom? Olha, quem nasce no dia 13, normalmente, são pessoas que no positivo, vou falar o positivo, tá? No positivo, elas são extremamente organizadas, disciplinadas, gostam das coisas tudo certinha, são até, sabe, meio assim, parece que vivem num quadradinho, sabe, onde as pessoas não saem muito daquele jeito, né, de fazer as coisas. Mas o que acontece quem nasce no dia 13? São pessoas que as coisas demoram demais para acontecer na vida delas. E na maior parte, em várias áreas. No trabalho, então, são pessoas que, nem eu disse, são estudiosas, trabalham muito, são dedicadas, mas as coisas só vão começar a acontecer, elas só vão começar a ver algum resultado na parte do trabalho, assim, com mais de 35 anos, 40 anos. Eles começam a ver todas as pessoas em volta dele, pessoas que eles conhecem, pessoas que eles estudaram juntos, progredirem na vida, as coisas darem certo,
sabe? E para eles, com toda. E até pessoas que nem se dedicam tanto, sabe? Parece que as coisas acontecem por sorte na vida dos outros. E na deles é tudo complicado, tudo é mais difícil. Quando as coisas parecem que está também tudo caminhando para dar certo, parece que tem alguma coisa que corta. E o que significa os números kármicos? Significam que são lições que nós viemos aqui nessa vida para aprender a lidar com o nosso espírito, com o nosso conhecimento. Porque muitas religiões, né, inclusive até os espiritualistas, tudo, eles consideram o karma como se fosse uma dívida de outras vidas que você está pagando aqui. Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Porque eu acredito que em outras vidas nós fomos muito mais, nós vivemos tempos muito difíceis, nós éramos bem mais ignorantes, nós não tínhamos acesso a livros, a estudo, a nada. Tudo que a gente tinha conhecimento vinha passando de pessoa para pessoa, sabe? A maior parte delas de boca a boca. Então nós éramos realmente espíritos, mesmo porque tanto o tarô como a numerologia são reencarnacionistas. Então, a gente em outras vidas, eu acredito em outras vidas, mas nós éramos bastante ignorantes. Então, Deus não castiga ninguém pela sua ignorância. Os castigos que, como a gente vamos pôr entre aspas, né, castigos, eles vêm pela nossa má conduta, mesmo que por ignorância. Então, por exemplo, o que pode ter acontecido numa outra vida passada foi você ter trapaceado alguém, foi você ter feito, prejudicado alguém na parte financeira. Estou falando agora do 13, né? Do dia 13. Você pode ter prejudicado alguém no trabalho, mas o que você está vivendo hoje não é um castigo, é simplesmente um aprendizado. Porque se você fez o erro no passado, você não sabia agir diferente. Assim como nós hoje, nós estamos vivendo hoje e a gente está tentando fazer o melhor que a gente sabe, o melhor que a gente aprendeu, coisas que foram passadas da nossa família, né? Dos nossos professores, para nós, da religião, para nós, né? Então, o que a gente age de acordo com essas normas, mas nem sempre é certo, mas a gente não sabe. Então, enquanto você não sabe, você não pode ser castigado. O que vai acontecer? Numa outra vida, você vai ter aquelas situações, aqueles problemas para você aprender a lidar com aquela situação. É só isso. Então, nós estamos aprendendo, tá? Sempre aprendendo. E não acredito em castigo, não acredito que você está trazendo coisa de outras vidas, porque nós só vivemos o hoje, o agora. O ontem, eu já não posso fazer mais nada por ele. Se eu fiz alguma coisa errada ontem, né? Porque eu acredito assim, o erro é quando você sabe fazer o certo e você faz errado. Entendeu? Então, por exemplo, você sabe que você não pode prejudicar, vamos supor, uma pessoa materialmente, tirar alguma coisa dela ou puxar o tapete dela numa empresa. Você sabe que isso não é certo, você já tem consciência, mas você faz. Então, isso sim, você vai responder, e você vai responder ainda nessa mesma vida, viu? Porque o universo está tão acelerado, o mundo está tão acelerado, que antigamente demorava de uma vida para outra para a gente ter esse aprendizado. E nos dias de hoje, as coisas estão vindo rapidamente. Então, se você puxa o tapete de alguém, se você prejudica alguém, se você faz mal para alguém, você ainda vai ver nessa sua vida mesmo alguma coisa, tá? Então, é isso. O que o 13 veio? O 13 veio para aprender a ter paciência,
a continuar com a sua organização, com a sua disciplina, e quando acontecer alguma situação onde você se sente prejudicado, você já sabe que tem a ver com esse ensinamento que a vida está querendo te dar, para você ser mais paciente, sabe? E não desistir, e colocar a meta, escrever os seus desejos e ser firme e forte, porque é essa lição que você veio aprender nessa vida. O número 14, como que a gente chama kármico, né? Que eu já expliquei agora há pouco, que eu não acredito nesses karmas. O número 14, no positivo, ele é uma pessoa extremamente assim, que gosta de ajudar as pessoas, sabe? Ele vive mais para os outros do que para ele mesmo, sabe? Então fica correndo atrás dos outros, fica tentando ajudar um, ajudar o outro, e acaba não se colocando em primeiro lugar. Larga as suas coisas, às vezes, para correr atrás de um, atrás de outro. Outra coisa que acontece muito com o número 14, quem nasce num dia 14, puro, né? É ser passado a perna em muitas coisas na vida. São pessoas que costumam ter perdas, principalmente financeiras, por causa dessa mania de querer ficar ajudando os outros. E as pessoas, você empresta o dinheiro, as pessoas não te devolvem. Você empresta qualquer coisa, a pessoa não te devolve e às vezes nunca mais nem fala com você. Parece que a partir daquele momento você não existe mais. E também o 14 tem muita ligação assim de família, sabe? De estar muito envolvido e querendo saber das coisas que estão acontecendo com um, com o outro, e acaba não pensando na sua própria vida. Então, o 14 é um número que a gente tem grandes perdas, viu, na vida, principalmente financeira, nessa parte. Então, quem nasce no dia 14 precisa tomar cuidado? É não entrar na conversa dos outros, não se meter na vida dos outros, dos familiares, entendeu? É procurar ter as suas coisas, só fazer o benefício para alguém naquele momento que realmente você pode, não deixando as suas coisas, de fazer as suas coisas. É a mesma história se você precisar emprestar um dinheiro para uma pessoa muito querida. Você tem que emprestar esse dinheiro, um dinheiro que não vai te fazer falta naquele momento, porque você já vai emprestar. Você não vai emprestar, você vai dar, porque você já sabe que não vai receber. Então, a partir do momento que a gente tem consciência que o dia do nosso nascimento tem essas coisas, sabe, que obstruem o nosso caminho, então a gente já toma um pouco mais de cuidado na hora de certas atitudes, tá? Então, o número 14 tem isso, de querer ajudar todo mundo e se prejudicar muito. Então, são lições que a gente veio para aprender nessa vida. Então, quem é do número 14, do dia 14, e já aconteceu situações como essa na vida, através hoje, né, do que eu estou te falando, porque você não tinha conhecimento, assim como o número 13 não tem conhecimento, o 14 não tem. Então, significa o quê? Que você veio aprender essa lição, sabe? De pensar mais em si próprio, de se colocar um pouco mais em primeiro lugar, ver o que você pode fazer dentro das suas possibilidades, sem se sacrificar, sem se maltratar. Porque em outras vidas também você veio nessa mesma toada, entendeu? De se sacrificar pelos outros, e às vezes até ter prejudicado pessoas. Porque
Você sabe que tem horas que a gente precisa deixar a pessoa passar por aquele problema, que é para ela aprender também. E quando a gente se mete, às vezes resolve o problema da pessoa, você vai na frente para resolver o problema da pessoa, acaba você o quê? Ficando com essa carga de que você não deixou o outro aprender. Não deixou o outro aprender com os próprios erros. Você se meteu no meio. Entendeu? Então, tudo que a gente passa na vida é lição. Agora, de todos os dias de nascimento, o dia 16 é o mais complicado de todos. Ele é um dia onde a pessoa tem muitas perdas na vida. E todas essas perdas que ela tem a ver com outras vidas passadas, que nem eu falo, né? Porque eu acredito que eu não acredito em castigo, eu só acredito que em outras vidas a gente prejudicou pessoas na nossa ignorância, né? Então, a gente às vezes nem fez. Você imagina, né? As outras vidas que a gente viveu, né? Que ignorância total foi, né? Porque o mundo só se modernizou nos últimos 50 anos. De 50 anos para trás, Nossa Senhora, era um atraso geral na humanidade. Então, tudo que a gente fez, às vezes a gente até sabia que estava fazendo coisa errada, mas a gente não tinha consciência de que isso ia ter um acerto de contas mais para frente, né? E também, a Maia, muitas vezes eu acho que a gente fez até sem querer, por ignorância mesmo, como até hoje, hein? Ou até hoje a gente tem atitudes na vida da gente por ignorância, por não pensar num futuro próximo. Porque como eu falei agora sobre o 14, sobre o 13, o mundo está numa velocidade estupenda, sabe? Aceleradíssimo. Então, o que acontece agora? Não vai esperar outra vida para você aprender, não. As coisas estão vindo nessa própria vida. Então, atitudes que você está tendo hoje, que faz mal para, às vezes, outras pessoas, você já vai ter o reflexo nessa tua própria vida hoje. E o que acontece com o número 16? Ele sofre perdas. Tem um pouco a ver de vidas passadas e tem um pouco de hoje, que eles estão resistindo a aprender, a olhar o mundo com outros olhos, sem se iludir. Porque o que acontece com o 16, a maior parte das vezes, é ilusão. A pessoa se ilude, às vezes, com um namoro, com uma pessoa, sabe? Achando que aquela pessoa vai ficar com você, vai casar com você, e você faz todo aquele castelo, sabe? A carta da torre é um castelo desmoronando. Então, isso significa o quê? Que você sonhou demais. Isso é em todos os setores da vida, viu? E aí as coisas não dão certo, vocês se revoltam, vocês não aceitam, às vezes dependendo até do signo da pessoa, né? Porque cada signo também tem a ver com a data, o dia do nascimento. E às vezes são pessoas vingativas, rancorosas e acabam querendo prejudicar os outros por uma ilusão sua. Entendeu? E isso é em todas as áreas, é nas amizades, na parte financeira. O 16 acontece muito isso, perder emprego, não receber seus direitos, ficar entrando na justiça toda hora para poder receber as suas coisas. E são pessoas com dificuldade para ter jogo de cintura, tá? Agora, no positivo, do lado do 7, porque a 16 somando dá um 7, tem um lado positivo como todo mundo, né? E a vida da gente também só não é só desmoronamento, né? Mas o 7, ele fala de
das pessoas precisarem se ligar à parte espiritual, sabe? Tem o controle da vida nas suas mãos e procurar fazer boas escolhas de pensamentos, porque todos os nossos pensamentos geram sentimentos. E os nossos sentimentos e os nossos pensamentos têm uma energia que tanto nos envolve, como envolve também as pessoas para quem você está emanando. Mas o que você emana para os outros, volta para você. Entendeu? Porque nós somos energia pura. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com os nossos sentimentos de mágoa, de rancor, de raiva. Cair na real que foi uma ilusão sua, que você se iludiu com aquele trabalho, você se iludiu com aquele amigo, você se iludiu com aquele relacionamento. Então, no positivo, quando o 16 procura usar o seu lado positivo, ele toma as rédeas da situação. Quando ele percebe que ele está entrando nessa de se iludir, ele já fala, dá um passo para trás e fala, peraí. Porque na nossa vida, nessa vida, nós viemos para aprender lições, situações que a gente tinha dificuldade, que a nossa alma, que o nosso espírito, ou ainda não tinha vivido, ou então teve dificuldades. Porque o único motivo de nós estar vivendo nesse planeta é para aprender a lidar com as situações. E isso crescer espiritualmente, né? Para a gente se tornar uma pessoa melhor. Porque ninguém vai sair daqui e vai virar santo. Nós saímos daqui do jeito que a gente estiver naquele momento. Que você aprendeu, que você colocou em prática, tudo isso você é a única coisa que a gente leva com a gente. São essas lições que a vida dá, essas rasteiras que a gente leva para a gente aprender, para o nosso espírito aprender como lidar com as pessoas e com as situações. E o número 19, que na carta do tarô é o Sol. Normalmente, essas pessoas aqui são muito 880. Então, ou eles estão alegres demais, ou eles estão tristes. Eles são considerados até bipolar. Aquela pessoa que você nunca sabe como você vai encontrar ela. Então, qual a lição que o 19 vem aprender? A ter mais equilíbrio. Sabe, quando começar a perceber que está viajando na maionese, sabe, dá uma brecadinha. Peraí, deixa eu pensar melhor. Sabe, ficar irritado com facilidade com coisas que não tem motivo para tal. Então, tudo isso o 19 veio aprender, né? E outra coisa também, porque o 19, ele é o primeiro número, né? O número 1 no tarô. E nós temos também o 9, que é o ermitão, né? O 1 e o 9. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Ó, o 1 e o 9 é o ermitão. Então, é o começo, o número 1 é sempre o começo, e o número 9 é o encerramento de 9 anos, né, que a gente passa de aprendizado aqui. Então, quando você chega no número 9, você usa essas duas coisas, sabe? Aqui você já tem sabedoria, você já passou 9 anos aí, já aconteceram coisas que você aprendeu, ou então você passou por situações mesmo até de saúde, em relação a tanta ansiedade, a tanta, sabe, essa bipolarização, né? Então, aí o que acontece? Acaba entrando em conflito, né? Porque a vida está pedindo para você usar sabedoria, sabe, nos seus impulsos. Porque você já tem uma certa idade que já dá para saber, né? O quanto seus impulsos já te prejudicaram. Principalmente porque na família ainda às vezes as pessoas até dão desculpa, acham que você é bipolar, acham que você é uma boa pessoa, mas você tem esses rompantes por causa, né, do seu gênio. Então a gente vai tendo isso dentro da família. Agora em lugares profissionais, onde você tem que lidar com pessoas
que não tem nada a ver com você, muitas vezes você pode ser prejudicado. Então, o que o número 19 vem aprender? Ele vem aprender a ter tolerância e se as mudanças que acontecem no seu dia a dia, as coisas que acontecem na sua vida, para você ter mais calma e mais sabedoria, tá? E nos projetos que você inicia, que você também é bastante criativo, você gosta de começar muita coisa, sabe? Mas aí entra num desespero já para terminar, para acabar com aquilo, e às vezes até larga pela metade, que é aquela coisa que tem a ver com 9, né? 19. 1 mais 9 dá 10, que é a roda da fortuna. Essa roda aqui, quando ela está no positivo, ela tem aqueles momentos que tudo dá certo para você, o que você, né, você estando bem, você estando no seu 8, né? Quando você está no 8, as coisas tudo dá certo para você, você é uma pessoa de muita sorte. Mas quando entra no negativo, aí vai de um polo ao outro, às vezes larga tudo que você está fazendo, deixa para lá, e quantas coisas você às vezes já perdeu por não ter tido persistência, né? Então, a lição que você veio aprender nessa vida é exatamente controlar essa parte emocional sua, porque você é uma pessoa de bastante sorte, tá bom? Bom, gente, ficou um pouco longo esse vídeo, mas é assim, tem muita coisa para explicar. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá no meu Instagram, tá? A pergunta e eu respondo para vocês. Porque é muita coisa para a gente explicar para uma pessoa que às vezes nunca ouviu falar sobre esse assunto, né? Então, às vezes a pessoa fica sem saber realmente, mas olha, nada é negativo, tudo é positivo que a gente passa na nossa vida. Nada acontece por acaso. O acaso, para a espiritualidade, ela não existe. Pessoas que se aproximam, coisas que você perde, pessoas que você perde, tudo, gente, tudo tem um porquê. E nada é por acaso, tá? Olha, gente, um beijo para vocês. Qualquer coisa vocês me falem lá nas redes sociais e eu volto a falar sobre o assunto, tá? Um beijo, uma boa semana aí para todo mundo e até a próxima. Aí vou pensar aí uma coisa legalzinha para falar para vocês aí no próximo vídeo. Ou então alguma coisa que vocês tenham interesse, tá? Então me sigam lá, curtam, compartilham na Maga do Tarô. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até mais.